Oi, hoje eu vou gravar para vocês um filme chamado Agnus Dei. Conta a história de uma médica francesa que, durante a Segunda Guerra Mundial, ela teve que atender freiras grávidas que foram estupradas por soldados russos. No início da história tem as freiras reunidas rezando, elas sempre rezam em latim. E tem uma das freiras, uma mais nova, ela fica, mostra que ela é mais, tá diferente das outras turmas, ela tá mais preocupada. Quando termina as orações, ela vai correndo, era no tempo, é lá na Polônia, e muito gelo, no tempo de bastante neve, e ela atravessa aquele ali correndo, e vai atrás de um médico. Chegando lá, na cidade, ela procura um hospital, aquele hospital campanha que atende os feridos de guerra. E ela consegue entrar e pedir ajuda, ninguém quer atender ela, manda que ela procurasse um hospital polonês e ela fala que não, ela não pode. E ela consegue falar com a médica e a menina fala que não pode atender, porque lá eles atendem os soldados franceses. E ela vai lá para fora e ajoelha no pé de uma árvore e fica rezando. A moça, quando termina o plantão dela, ela olha pela janela e vê que aquela freira está lá fora ainda em oração. E ela pega essa freira e leva. Chegando lá no convento, ela percebe que ela foi atender uma parturiente, está em trabalho de parto. E ela faz o parto dessa pessoa e ela percebe que é uma freira, e, enfim, tem uma freira que atende ela e ela combina, fala para ela que sempre vai precisar voltar para ver a saúde da parturiente. E ela fala, não, não pode voltar, porque isso, ela, não, mas eu preciso ver o neném. Aí a freira fala, só se for você. Nós decidimos que você tem que vir nos atender aqui. E ela não pode, porque ela é francesa e não pode atender polonês. Mas o que que acontece? Ela trabalha durante o dia lá na campanha, lá onde ela presta serviço para o exército, e durante a noite ela vai atender aquelas freiras. Quando esses soldados russos entraram no convento, eles estupraram todas as freiras. E, e não foi só uma vez, eles voltavam e praticavam estupro. Quer dizer que tinha várias freiras grávidas. E aquelas freiras reclusas, elas tinham, por procedimento, não deixar ninguém ver o corpo, ninguém tocar nelas. Então era muito difícil para aquelas freiras aceitar aquela situação de estar grávida e ainda ter que passar por exame por uma outra pessoa, que elas não podiam permitir. E a menina começou a atender essas pessoas. Tinha vez que ela ia atender, chegava lá, ela só podia fazer exame nenhuma, as outras corria tudo. A própria madre, que é a superiora do convento, também estava grávida e tinha pegado sífilis. Enfim, é uma história de barbaridade, é uma história triste de se ver o que acontece durante a guerra. As freiras, essa madre superiora, quando esse parto que foi feito pela essa menina, essa médica, a criancinha, ela foi capaz de pegar aquela criança para que o povo não visse ela, que lá tinha tido nenenzinho no convento. Ela pegou aquela criancinha, colocou dentro de um cesto e abandonou no meio da neve. A mãe dessa criancinha que morreu, ela se matou. Ela jogou lá de cima do convento e morreu na calçada. A médica ficou extremamente preocupada e assustada com a situação daquelas freiras. E ela começou a ser amiga das freiras.
E as freiras começou a aceitar ela e ela começou a fazer o tratamento, acompanhar as parturientes. E um dia, e por causa disso, ela ficava muito sonolenta na hora de prestar o serviço que ela trabalhava durante o dia. Ela foi chamada a atenção, falaram de dispensar ela e ela falava: não, eu vou dormir, depois eu fico apta para trabalhar. E ela ia à noite, aí eles tiraram o carro dela, ela começou a ir de bicicleta. E um dia ela voltando para o lugar onde ela ficava, vindo do convento, ela quase foi estuprada por soldados também, porque eles queriam aproveitar dela, percebeu que ela era francesa e eles eram, não sei nem o que eles eram. Então, ela sofreu muito para ajudar esse pessoal. Chegou um dia que chegou um aviso para ela que várias meninas freiras estavam parindo, estava tendo neném. E ela sabia que aquela madre superior, ela ficou sabendo que a madre dava um fim nas crianças, porque não podia falar que freira tinha ganhado neném. A gente entende até certo ponto. E quando nasceu esse mundo de neném, por causa das freiras que foram estupradas, ela ficou imaginando o que ela podia fazer. E ela tinha terminado o tempo de serviço dela ali na Polônia, ela ia voltar para a terra dela. Mas antes disso, ela teve uma ideia. Tinha muito criança de rua, criança que ficava com fome na rua. Ela sempre ela era carinhosa com essas crianças quando ela as encontrava. E ela teve uma ideia. A ideia dela foi o seguinte: para que os bebês não fossem abandonados à própria sorte e morressem lá no gelo, essa médica teve uma ideia e falou para as freiras o seguinte: olha, tem muita criança abandonada, vocês recolhem as crianças aqui no convento e com isso não precisa desfazer dos neném. As pessoas vão saber que vocês estão cuidando das crianças de rua. E junto com as crianças de rua, vêm os bebês, que eram filho das próprias freiras. E não deu outra. A Madre Superiora aceitou. E eles recolheram aquelas crianças da rua e levaram para o convento. E com isso, aquelas meninas que eram mães freiras, elas puderam ficar com seus próprios filhos, cuidando deles no hotel, ou desculpa, no convento. Então, a história termina que ela volta para a terra dela, certamente para a França, e ela recebe uma carta das freiras contando que tudo continuava funcionando bem, que graças a ela tudo estava direitinho, que elas tinham recebido ajuda de fora, as pessoas vendo que as freiras estavam recolhendo crianças órfãos, o povo daquela cidade estava fazendo doações com alimentos, com roupas, enfim. Ela, no jeito dela, como ela pôde, ela ajudou aquelas freiras que foram violentamente estupradas e foram obrigadas a gerar filho de estuprador. É uma história assim, é cansativa, monótona, mas é boa a história. Você assiste e você fica pensando o que a humanidade é capaz de fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Então, esse era o filme que eu queria deixar para vocês, que é Agnus Dei, e é um filme que está no catálogo da Netflix. E no mais, muito obrigada. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, deixa seus comentários. E no mais, muito obrigada. Tchau, tchau.